Boa tarde. Esse é o trabalho sobre administração humanista. A nossa equipe, Wesley, Gabriel e Abílio, juntos pesquisamos sobre a administração humanista e trouxemos reflexões, histórico e uma pesquisa de campo. O trabalho serve para a composição das competências para o curso de assistente administrativo do Senac Alfenas e o curso administrado pela professora Fernanda. Agora vamos iniciar uma reflexão geral sobre o assunto para adentrar mais ainda a ele. E como toda boa reflexão, iniciaremos com o quê? Uma pergunta. Bom, e o questionamento é bastante importante para adentrar o assunto. Quando surgiu a necessidade da administração humanista? Sabemos que quem iniciou a falar sobre administração humanista foi o Elton Mayo, na experiência de Hawthorne. Na verdade, por consequência, essa teoria surgiu depois dessa experiência. Porém, a reflexão aqui é para saber quando foi que começou a ter necessidade de falar sobre esse assunto. Mas se pensarmos mais amplamente sobre o assunto, entendemos que é ainda mais antiga essa necessidade de falar sobre a humanização do trabalho. Entende-se que foi só em 1927 que o Conselho Nacional de Pesquisas decidiu dar início a uma pesquisa na fábrica de Hawthorne, que era da Western Electric Company. Entretanto, antes desse período, a gente sabe que existiu várias lutas por direitos do trabalho e de quebra por direitos à humanidade do trabalho. Entretanto, a gente tem um histórico, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de trabalho escravo, de trabalho recebendo muito pouco, ou trabalho por segurança, como a professora ensinou na aula, na época dos feudos. Então, já existia uma luta que incluía essa humanização do trabalho, mesmo que ainda estivessem lutando por algo ainda, por exemplo, ainda lutando por salário, por direito da mulher trabalhar também, e para acabar com a escravidão, junto com essa luta, já tinha essa luta sobre a humanidade do trabalho, trazer uma humanização. Mesmo que na atualidade ainda não tenha mudado tanta coisa e o trabalho ainda seja simplesmente para enriquecer uma entidade, uma empresa ou uma pessoa só, antigamente ainda era pior, porque o trabalho, além de tudo isso, não tinha nenhum tipo de dignidade para o trabalhador. O trabalho só servia para enriquecer a empresa. E essa luta constante dos nossos antepassados permite que hoje a gente esteja vendo essa teoria, estudando essa teoria, sem ser, no caso, um empregador, sendo, no caso, futuros trabalhadores. E tendo conhecimento dessa pesquisa, desses assuntos, a gente pode lutar pelos nossos direitos dentro do trabalho. E no caso, o acesso à educação melhorou bastante esse aspecto, porque os empregados hoje têm muito conhecimento sobre os seus direitos e sobre a administração em geral. Eles podem ter acesso mais fácil a esses assuntos, que antes eram só mesmo para os empregadores. Ok, mas o que era a teoria, no caso a experiência de Hawthorne? Bom, para introduzir essa abordagem humanística da administração, existiu a teoria das relações humanas. A teoria surgiu como consequência da experiência de Hawthorne. Desenvolvida por Elton Mayo, os 3 pontos basilares para o desenvolvimento da teoria das relações humanas, que já foram categorizados por essa pesquisa nessa empresa aí, era a humanização e democratização da administração, deixando de lado a rigidez existente até então, que era se afastar da rigidez do trabalho e trazer o trabalho para uma coisa, realmente para uma tarefa do dia a dia do empregado. Não fazendo aquilo ser uma coisa descomunal. Por exemplo,
Antigamente a carga horária de trabalho era bem maior do que hoje em dia. O desenvolvimento das ciências humanas, notadamente da psicologia, no caso a introdução da psicologia no trabalho, no caso já existe o aspecto da psicologia do trabalho, já existe essa área, a psicologia do trabalho, serve exatamente para trazer essa inteligência emocional para o empregado, para ele conseguir corresponder às demandas não só do trabalho, mas às demandas sociais e sentimentais. E o terceiro era os resultados das experiências de Hawthorne, que deixaram dúvidas quanto à adequabilidade da teoria clássica. Que a teoria clássica ainda era muito focada em trabalho, trabalho, trabalho e pouco focada no bem-estar do trabalhador. Sobre as curiosidades sobre essa teoria, no caso, essa experiência de Hawthorne. Na segunda fase da experiência, eram colocados grupos ganhando salários diferentes para fazer a mesma atividade. E o grupo que ganhava mais fazia a atividade melhor do que o grupo que ganhava menos e com mais intensidade. No caso, eles gostavam mais de fazer o trabalho de acordo com o salário deles. E também colocaram grupos, por exemplo, com intervalos e grupos sem intervalo. E perceberam que o grupo que não tinha intervalo trabalhava mais devagar do que o que tinha intervalo para o descanso. E fizeram várias dessas variações e praticamente foi inata as respostas que os grupos que tiveram mais, não era nem privilégio, tiveram mais humanidade, trabalharam melhor e no fim davam mais lucro à empresa. Então é por isso que quando a professora estava falando do assunto, ela estava dizendo que eles não estavam fazendo essas experiências porque amavam os empregados, amavam, talvez também por isso, sabe? Mas também era mais lucrativo seguir esses parâmetros do que simplesmente mandar os funcionários para trabalhos sem nenhum tipo de cientificidade. No caso, eles fizeram essas experiências e realmente viram que é necessário que essa humanidade dentro do trabalho para ele ser mais produtivo. Bom, e para terminar o trabalho, a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa, que foi uma pesquisa bem simples. A gente não vai mostrar os resultados em tabela, porque são perguntas abertas e eu só vou comentar sobre o geral das respostas, né? Bom, a primeira pergunta foi se tinha profissional de saúde mental nas empresas das pessoas que responderam e se eles achavam que era necessário, né, esse profissional. Bom, de todas as pessoas que responderam, foram 25 pessoas. Bom, no caso dessa pergunta, todas as empresas, menos uma das 25 pessoas, não tinha, no caso, o profissional de saúde. Só que essa empresa era mais informal. E na minha opinião, é um número bom. Entretanto, o que me preocupou mais foi porque, mesmo com esse profissional de saúde nessas empresas, as próximas perguntas, elas respondem por si só o quanto não é necessário somente o profissional, e sim uma política da empresa geral para diminuir o estresse do trabalho. Porque mesmo com esse profissional, vamos olhar os resultados das próximas perguntas. No caso dessa pergunta, todos responderam que sim, tinha como distribuir melhor a carga do trabalho para os funcionários e pela hora que eles ficam lá, né, de uma forma menos estressante. Ou seja, aí implica que existe uma má organização nas empresas em geral. No caso dessa aqui, muita gente respondeu que teve crises de pânico, outros disseram que mesmo não tendo crise de pânico, se sentem constantemente com muita ansiedade, muito estressados, doentes, fisicamente também, que sente dor de cabeça, dor no corpo, só de estresse ou mesmo má alocação no trabalho. No caso dessa pergunta sobre a nota, a média geral foi 5, foi quase 5 no caso.
E isso implica que ainda está muito ruim essa questão da importância que a empresa dá para a humanidade do trabalho, no caso. A humanidade das pessoas que trabalham para as empresas. Entretanto, algumas pessoas relataram que existe uma preocupação da empresa, porém, eles não sabem organizar a forma com que eles ajudam. Eles colocam os psicólogos à disposição, mas o dia a dia do trabalho continua ainda desorganizado e com muito estresse. No caso, esse foi o trabalho. Eu espero que todo mundo tenha gostado e que ele tenha abordado o assunto de várias maneiras, que a gente trouxe a curiosidade, a pesquisa, e obrigado a todos que assistiram.